Olá, pessoal! Olá, queridas almas! Como vocês estão? Pois é, tô passando aqui pra gente ter uma conversa muito bacana. E vai ser uma conversa bem rapidinha sobre a energia da escassez, obviamente, né? Escassez e da prosperidade, da abundância, né? Na dinâmica de chamas gêmeas, né? Como que ocorre a escassez afetiva no relacionamento, na troca entre os gêmeos, né? O que deveria existir reciprocidade e às vezes existe escassez. Então a gente vai falar sobre isso. Eu vou esperar só mais um minutinho o pessoal ir entrando, porque eu avisei meio de última hora, né? Deixa eu olhar aqui as mensagens e a gente já começa. Quem já entrou aí? Oi, Rosângela, tudo bem? Sara, tem tempo que eu não falo com vocês, hein? Estão muito sumidas, muito sumidas. Pode não, tá muito escasso. Muito escasso esse negócio. Tem que ficar, tem que estar presente ali, ó, né? Lá no grupo, conversando, fazendo as mesas, né? Participando aí de tudo, né? Mas tá um período assim. Oi, Carol! Tá um período assim interessante para essa egrégora, né? A qual eu trabalho, né? Que são vocês. É um período de muitas reflexões, né? De muitos movimentos assim introspectivos, internos, né? Isso também tem acontecido comigo e eu vejo que acontece com vocês também, né? Muitas de vocês têm me comentado que têm buscado essa introspecção, né? Tem expandido mais consciência, visualizado, visto, né? Percebido aí situações de apego, de dependência ou crenças, né? Padrões de comportamento que precisavam ser revistos, né? E todo mundo aí nessa situação, assim, não todo mundo, né? Mas muitos de vocês, aqueles que se dedicam, né? Aí nesse movimento bem introspectivo, desde o Portal 88, né? Nós já estamos, hoje são 14, né? Na verdade, começou no Portal 88, mas a partir do dia 15 de agosto, e agora tá fazendo um mês, né? Eu notei essa forte energia nesse movimento, nessa egrégora, a qual eu, né, estou presente aí com vocês nesse trabalho energético, né? Mas vamos lá. Resolvi hoje, ia fazer um vídeo, ia postar aqui, ia postar lá no YouTube, né? Mas eu falei, não, acho que eu vou entrar online um pouquinho, conversar, né? Ver a carinha de vocês, mesmo que seja uma fotinha aí, mas de repente vocês me mandam aí uma mensagem, a gente faz uma troca, porque é muito bom. E em breve nós vamos ter mais aulas, né? Inclusive vou falar disso agora. Então vamos lá. Olha só que bacana o tema que eu trouxe para vocês hoje, né? A escassez, certo? O bom seria, né, que a gente pudesse, sem dúvida, estar falando da prosperidade, da abundância, né? Aí no relacionamento, na troca entre os gêmeos. Mas nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Existe nesse período de separação, né, para a maioria dos casais, porque uma grande maioria dos casais de chamas estão separados, né? Ontem até estava comentando isso com vocês, que eu tinha chegado, né, do casamento e tudo, e decidi falar sobre isso, porque de fato é uma situação mais rara, né? Eu tenho algumas clientes que me falam assim, quantos casais você conhece, né, que estão em união, né, que estão já desenvolvendo propósito? E realmente são poucos, né?
E aí, gente, tem uma outra questão, eu vou abordar isso aqui daqui a pouquinho. Existe diferença entre união física, né? União normal na terceira dimensão e aquela união final, onde você já trilhou ali todas as etapas, fez todas as suas curas, são coisas diferentes, tá? E normalmente as pessoas entendem que união é sempre estar junto, né? Unidos no sentido da 3D. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Então, o que eu tenho visto, né? Eu tenho visto um ciclo, tá? Um ciclo que se repete constantemente. É sobre isso que eu quero falar com vocês. O ciclo da escassez afetiva, tá? No relacionamento de chamas gêmeas. Nessa dinâmica, nesse movimento que deveria ser de reciprocidade, mas é de escassez. Então vamos lá, o que acontece? Eu vou citar um exemplo para vocês que eu acho que se você não viveu algo assim, você deve ter vivido algo muito parecido com isso e aí você faça as adaptações aí, né, para sua situação. O que acontece muito? O tempo de separação entre os gêmeos é um tempo longo, né? Então existem pessoas que estão na dinâmica há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? Muitos se veem raramente, outros não veem, né? Tem casos e casos aí que se encontraram uma única vez, a pessoa descobriu que era chama, depois falou 1 ou 2 vezes, né? Tem os casos de que o divino feminino sabe que está numa dinâmica de chamas com o divino masculino, mas o divino masculino nem sabe, porque nunca tiveram oportunidade, né, de se encontrar, não tiveram nada um com o outro, né? Tem os casos também que ocorre de conhecerem pela internet, né, e morar em outro país, em outra cidade, né? Então, existem todos esses casos, aqueles onde o divino masculino está casado ou acaba se casando, né? Pessoal, vocês estão ouvindo? Tá ok o áudio aí? Porque eu tô com o microfone aqui. Dá um ok aí pra mim. Eu bati a mão no microfone aqui agora e lembrei que eu tava com o microfone. Tá ok aí? Vocês estão me ouvindo bem? Carol, me fala aí se tá tudo ok. Então, o que acontece, gente? Existe a separação, existe o distanciamento, né? Ai, ótimo, obrigada, Sara. Existe sim a separação, o distanciamento, em todas as circunstâncias. São raros casais que se encontram, conhecem, começam a namorar, ficam juntos e têm um relacionamento normal aí, né, que segue a vida e casam e tudo mais, como foi o que eu contei no vídeo de ontem, né? E quem não assistiu, corre lá no Insta, corre lá no YouTube, que eu deixei, acho que eu pus aqui no Instagram também, contando a história, né? Mas o que é normal? Separação entre os gêmeos. E aí, quando nós estamos, né, separados do gêmeo, mas já temos consciência de que esse gêmeo existe, né? Já tivemos um encontro, um namoro, qualquer coisa, já sabemos dessa conexão, né? Já sentimos essa conexão forte. Quando temos ciência disso, que estamos aí desse jeito, de tempos em tempos, nós sentimos uma falta, uma ausência, né? Sentimos um buraco, um vazio, certo? Eu acredito que a maioria de vocês aqui sentem isso. É um vazio que, se a gente for analisar, você não encontra respostas desse vazio. Você se pergunta se isso pode ser relacionado a outras pessoas, se é uma questão de trabalho, de estudo, de propósito, né? Saudade dos pais, dos filhos, e você não acha essa saudade, não acha essa falta nesses lugares, né? E aí, quando você chega e faz aquela pergunta, né?
se você está sentindo falta do seu gêmeo, normalmente o divino feminino do divino masculino, né? Você percebe que aí se localiza a questão, se localiza essa expressão, esse sintoma que é a falta, né? Mas onde que está a causa? A causa está na distância, na falta de nutrição entre vocês. E aí o que eu sempre ensino para vocês, né? Como que você vai preencher esse vazio? Como que você vai deixar de estar em escassez e passar a estar em abundância? Desenvolvendo o seu poder pessoal, desenvolvendo o seu auto-amor, o amor por você mesmo, por você mesma, certo? Então você tem lá um vazio, um buraquinho, né? Uma questão lá e tá doendo e a saudade aparece e vem aqueles momentos, né? De catarse, de choro, de tristeza, na maioria das vezes, né? E você sente o vazio. Como tampar esse buraco? Somente com o auto-amor e o poder pessoal. Ok, então muitos de vocês que estão me ouvindo aqui agora, né, e os outros que virão e tudo, às vezes já são minhas alunas, meus alunos, sabem que o poder pessoal é um processo que a gente demora um tempo para se desenvolver, né? Um tempo para a gente amar a gente mesmo na nossa condição, né? Nos enxergarmos, libertarmos do ego, libertarmos das questões de infância, de vidas passadas, de crenças limitadoras, né? Então, por exemplo, com a mesa cósmica, vocês sabem, é muito mais rápido a gente fazer isso, né? Só que ainda assim, a gente vai liberar o quê? Aquele grosso, né? Aquela coisa mais superficial ali, né? Mas lá no fundinho, a raiz de outras questões, isso aí a gente vai fazendo com o tempo. Por quê? Porque a gente vai afunilando e você vai saindo daquele coletivo onde você é igual a todo mundo e vai trazendo o que é a sua real questão, né? É a raiz das suas questões de rejeição, de abandono, né, que geram escassez. Mas no início a gente está igual a todo mundo, né? Tem milhões de pessoas que têm o mesmo tipo de rejeição, de abandono, de falta de merecimento e de tudo mais. Vai curando com a mesa, né? Vai libertando, mas vai afunilando e aprofundando e individualizando, obviamente. Então é um processo longo, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, vejam como que acontece esse ciclo de escassez. Acontece da seguinte forma, você sente falta, né, do seu gêmeo, do seu divino masculino ou do seu divino feminino, tá? O divino masculino, na maioria das vezes, não procura o divino feminino, mas sente falta também. Vamos lá. Sentiu falta. Apareceu o buraco, apareceu o vazio. Aí o que acontece? A vida começa a ficar parada. Vocês já notaram isso? Todas as vezes que vocês têm uma grande saudade, sente esse vazio, sente aquela falta, a vida dá uma parada. Tudo que você vai tentando fazer não tem muita saída, não flui como estava fluindo até então, certo? Por que isso? Porque você não está nutrido ou nutrida, né, de amor. E como você tem consciência do seu gêmeo, o que acontece? Você remete para o seu gêmeo a falta, a escassez. Aí você pensa assim, bom, então eu vou entrar em contato, né, com o meu gêmeo. Porque cria uma ansiedade, cria um desejo, uma vontade. E mesmo que você não entre em contato físico aqui na 3D, você pode de repente olhar pela internet, o Instagram, as fotos, né?
Ou você pode realmente ligar, mandar uma mensagem e tudo mais. Ou então, vibracionalmente, telepaticamente, você manda essa informação de que existe uma escassez dentro de você. E qual é o seu desejo? O seu desejo, mesmo que inconsciente, é que o seu gêmeo, né? Que ele ou ela, não importa, venha suprir a sua escassez, não é verdade? Esse é o desejo. Mesmo que você diga pra você assim, não, mas eu nem penso nisso, eu sei que não vai... Você sabe que talvez não vá acontecer, né? Mas você sente vontade. Você pensa, seria tão bom, né? Se fosse um relacionamento ok, bacana, a gente pudesse dividir as coisas, estarmos juntos, né? Crescendo juntos, como no relato que eu trouxe ontem para vocês, no vídeo de ontem, né? Bom, quando acontece isso, a vida, ou melhor, né? A dinâmica, o despertar espiritual, né? Que a sua alma mesmo pediu para passar, está dizendo assim para você: é hora de você olhar alguma coisa que falta dentro de você. Está faltando alguma coisa. Existe um vazio dentro de você e você precisa olhar. O vazio é a falta de amor, certo? Então nós temos muitos vazios dentro de nós. E à medida que vamos reconhecendo, vamos aprofundando e achando outros buraquinhos vazios. Então, quando a gente fala assim, eu limpei, eu curei, rejeição do pai, da mãe, do não sei o quê, do ex-marido ou isso de aquilo, mas de novo, porque vai aparecer de novo, né? Como eu disse, fica tudo no nível muito coletivo, depois vai afunilando e aprofundando. E aí fica bem específico e individual, né, da sua situação. E aí, quando acontece isso, a falta, mesmo que você não admita que essa falta é do seu gêmeo, né? Os divinos masculinos normalmente não admitem, né, que sente falta do divino feminino. O que acontece? A vida para. A vida para. É desse jeito que acontece na dinâmica de chamas com todos. É desse jeito que acontece na dinâmica de chama com todos. Nós vivenciamos... A porta vai bater. Ventou aqui. Nós vivenciamos uma estrutura de relacionamento, quem está na dinâmica, né? Vivencia uma estrutura de relacionamento onde nós podemos perceber alguns padrões, tá? Alguns padrões de comportamento, de situações. Nós não podemos generalizar, tá? Gente, não podemos generalizar que sempre todo mundo vai viver isso, vai passar por isso. Mas com a experiência que eu tenho, depois de tantas pessoas que eu já atendi, depois de todo o trabalho que eu faço com a dinâmica, com as mesas, pelo meu próprio processo, né? Eu percebo que mesmo você que, por exemplo, no caso que eu contei ontem do relato, né, que é um casal que desde que se conheceram estão juntos, ou aquele que conheceu um dia, junto uma vez e nunca mais se viu, passam pela mesma coisa, só que alguns têm consciência, outros não têm. E o jeito que estão passando pode ser que se apresente na 3D, né, com uma riqueza de fatos ou de situações, ou pode ser que se apresente somente vibracional. E algumas pessoas não percebam, né? Porque é tudo muito interno, muito da mente, né? Muito da energia da pessoa. E às vezes ela nem percebe. Ok? Mas é dessa forma que acontece. A vida, a sua alma, o que você programou, tá dizendo para você assim: para e olha, o que está faltando dentro de você? Você tem um buraquinho aí, precisa ser preenchido, né? Tá vazio, e você sente falta do seu gêmeo. Você gostaria de falar com ele, de estar com ele ou ela, de conviver, né? Dá aquela dor no peito, aquela saudade. E a vida fica 2, 3 dias, uma semana, o trabalho que você fazia não flui tão bem,
e por aí vai. Só que as pessoas estão tão acostumadas a viver esse tipo de situação que, na maioria das vezes, elas pensam assim: ah, isso vai passar, né? Aí faz, às vezes, uma meditação de transmutação e tudo, se sente melhor, mas não investiga, não olha a fundo o que está acontecendo. Durante toda a dinâmica, na verdade, né, gente, durante toda essa encarnação, vocês vão vivenciar isso, até mesmo quando vocês estiverem, né, já unidos em propósito, unidos na 3D, vão continuar vivenciando. Então, o melhor a se fazer é olhar para esse buraco. E esse buraco, essa escassez, ela vai se apresentar em ciclos, tá? Então, eu estou dando o nome disso de ciclo da escassez afetiva no relacionamento de chamas. Por quê? Porque aí de 30 em 30 dias, de 15 em 15 dias, depende do movimento, né, energético de despertar espiritual ou de ascensão, né, depende de como está, se está acelerado, se está um pouco mais lento, aí já é de cada caso, de cada casal, né, mas na maioria das vezes, 15, 20 dias já troca o ciclo, né, e ele sempre começa na escassez. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque os sentimentos de medo, de raiva, medo, raiva, falta de confiança, falta de merecimento, rejeição, abandono, não pertencimento, são todos sentimentos de escassez. Entenderam isso? Todos são sentimentos de escassez. O único sentimento que é um sentimento pleno, verdadeiro e abundante, próspero, é o amor. Todos os outros são sentimentos escassos, são emoções escassas, que emanam uma energia de escassez. É claro, existe a paz, né? Existe a alegria, existe a sabedoria, que são sentimentos e movimentos internos de prosperidade e abundância. Mas esses todos estão contidos dentro do amor, né, do Criador por nós, né? Então ele emitiu essa energia do amor e a gente meio que dividiu essa energia em partes para a gente entender como que funciona. Então, sabedoria, paz, alegria, né? Felicidade, tudo. Tudo isso compõe o amor incondicional. Tudo isso faz parte da vibração emitida pelo Criador de puro amor, de divino e puro amor, certo? Restante tudo, escassez. E aí, você precisa olhar para essa escassez. Muitas vezes, você não olha. Muitas vezes você olha para o seu gêmeo, né? Porque tem os espelhamentos e tudo mais. E aí, a gente deseja que o gêmeo supra, né? Supra essa nossa falta. E a gente pode dar umas justificativas do tipo assim: eu gostaria tanto que o meu gêmeo entendesse, né, sobre espiritualidade, por exemplo. Eu gostaria tanto que meu gêmeo aceitasse a dinâmica. E o seu gêmeo, se for divino masculino, quando sente falta de você e não aceita, né, que tá sentindo essa falta, ele pensa assim: nossa, a fulana, né, ou o fulano, a minha divininha, o meu divininho, né, podia tanto entender o meu momento, que eu preciso de um tempo mais sozinho, de um tempo para resolver minhas coisas com a família, com os filhos, com o trabalho, né? Por quê? Porque está pedindo do outro, né, que preencha o seu buraco, que preencha a sua escassez. Agora vamos lá, vamos ser bem racional nessa história. Como que o seu gêmeo vai preencher a sua escassez se ele não tem o que te oferecer? Porque vocês são gêmeos, estão espelhando.
Em algum nível, em algum setor do que você deseja do seu gêmeo, ele não tem para te oferecer. Por isso você tá falando que deseja, porque se já tivesse te dado, te oferecido, você não estaria pedindo. Concorda? Né? Esse é um engano muito comum, muito comum. Quando você pensa assim, eu gostaria tanto que o meu divininho entendesse a nossa relação, ou me mandasse uma mensagem, ou fizesse um movimento terapêutico, ou então viesse mais aqui em casa, ou respondesse as minhas mensagens mais rápido, ou quando o divino masculino pensa, né? Me desse o espaço necessário que eu tenho, que eu desejo ter, né? Então, existe sempre esse movimento. Isso se torna um ciclo. Quando você faz isso, você quer preencher o seu buraco, né? Quer que o outro preencha o seu buraquinho lá, né? Da sua alma. Você está pedindo para o seu gêmeo algo que ele não tem para te oferecer. E aí, o que acontece? Ele não vai te oferecer. Se você entrar em contato, se você mandar uma mensagem, ele não vai te responder, ele não vai, ele ou ela, tá, gente? Independe, aí vocês, né, façam as adaptações. Ou ele não vai te entender para aqueles casos que nem sabe da dinâmica, né? Então, o que vai acontecer? Você vai se decepcionar, certo? Vai se decepcionar, porque você gostaria de estar recebendo, né, um retorno, uma reciprocidade, é óbvio, né? Ninguém quer ter um relacionamento que não seja recíproco, mesmo nessa circunstância que você não tem um relacionamento com o outro, mas você sabe da dinâmica, né? A gente quer reciprocidade, quer um retorno, quer uma expressão que seja, mas o outro não tem para oferecer. E aí, nós ficamos batendo nessa tecla, né? Batendo nessa tecla, desejando que saia daí, né, o amor para preencher a minha própria alma. E não vai sair. Não vai sair. Nós precisamos ter essa consciência. Não vai sair, né? Então, eu estou aqui na minha casa, tudo bem, tudo tranquilo, né? Aí, de repente, me dá aquela saudade, né? Uma certa tristeza, uma coisa... Primeiro pensamento, nossa, podia tanto entrar em contato, né? Nossa, não, tem 2 meses, 1 mês, não sei, né? O pessoal tem aquele negócio de contar os dias, né? Principalmente o divino feminino, tantos dias que não fala comigo e tal. A gente faz isso, embarca nessa ideia. E aí vai crescendo essa ideia. Junto com ela, cresce a sua escassez. Cresce ainda mais esse movimento de rejeição, de abandono, e aí junto com questões de mãe, de pai, de infância, de vidas passadas, e a gente vai virando, né, e uma bola de neve nesse ciclo constante. Aí vem a decepção, vem a tristeza e vem o quê? Vocês que gostam de me acompanhar aí no tarô, né? Vem a carta da torre, né? A tão temida carta da torre. Por quê? Porque aí se decepciona, passa momentos difíceis e começa a materializar essa escassez aqui, ó, na 3D, na sua frente. Porque o que tá na sua frente é você espelhado ali para você. Quando a gente fala assim, o universo tá me trazendo uma informação, na verdade, o universo pode ser visto como um espelho, porque você emite, bate nesse espelho, digamos assim, né? E volta para você ver, porque se você for olhar para você mesmo, você não consegue. Então a bondade divina, né, o Criador, colocou esse grande espelho, né, infinito e eterno, para que a gente possa emitir a nossa vibração e ele envia para nós em formato de 3D, né? Aí o que aparece na nossa vida? Aparece falta de trabalho, né?
aparece falta de dinheiro, aparece situações desafiadoras, às vezes algumas pessoas que estavam ok com você, colegas de trabalho, um contrato que você tinha assinado ali de uma prestação de serviço, ou no seu próprio trabalho, no local de estudo, né? Aquilo fica estranho, não flui, fica impedido, fica bloqueado. Bate o carro, queima alguma coisa dentro de casa, quebra algumas coisas, o carro estraga, tinha um dinheiro guardado e aconteceu um fato, aí precisou, né, pegar aquele dinheiro e colocar lá. Ou seja, vai se apresentando na sua realidade externa toda a escassez que estava aqui. E quando estava aqui dentro de você, se você tivesse só parado um pouquinho para curar isso, 10, 15 dias você curava, né? Para, analisa, se dedica, no caso, faz uma mesa, verifica o que é, medita todo dia, né? Para entender o que está acontecendo e não projeta no seu gêmeo, não projeta em outros lugares. Aí você rompe o ciclo, certo? Aí você consegue romper o ciclo. E qual que é a primeira atitude? A primeira atitude para você começar a romper esse ciclo? A primeira, gente, é você perceber que você sentiu a falta e projetou no seu gêmeo. É a primeira coisa, perceber isso. Porque é incrível, o Criador, né, nos fez em alma, em corpo, em espírito, né, em corpos sutis e tudo mais, de uma forma tão perfeita, que a hora que sente a falta emocional, já aciona aqui no cérebro a imagem da pessoa, a voz da pessoa, né, um fato que ocorreu com aquela pessoa. Na mesma hora, igual quando a gente bate a mão em algum lugar, né? E já o cérebro ali já dói e a gente já sente, queima, o calor, não sei o quê. É igual, é igualzinho, na mesma hora. E é rápido. Só que a gente não, se não estiver atento, né? Se não meditar constantemente, se não estiver olhando para você constantemente, você não vai perceber. Então, primeira coisa, perceba que você faz isso, tá? E quando você faz isso, não é só quando você pensa que gostaria que o seu gêmeo estivesse com você, entrasse em contato com você. É qualquer coisa que você diga em relação ao seu gêmeo que seja escassa, tá? Se você não está emanando amor, se você não está emanando uma energia de alegria, né? De felicidade, lembrando de momentos felizes, né? E tranquila, calma, mantendo uma vibração ok. Se não for isso, tudo mais é escasso. Tudo mais é escasso. Qualquer coisa que você pense ou sinta, mesmo que nem pareça uma cobrança, ou mesmo que nem pareça um julgamento ou uma crítica, às vezes um apontamento, não importa, é uma energia escassa, né? Somente o amor é uma energia próspera e abundante. Então, se você não estiver emitindo amor, você está emitindo uma energia de escassez. Primeira coisa. E qual que é a segunda coisa para você fazer? Parar, centrar em você mesmo e fazer uma oração ou uma meditação e pedir aos seus mentores, a sua equipe espiritual que te acompanha nessa jornada sua terrena dessa vida, você que está na dinâmica de chamas, né? Todos vocês têm, todos nós temos um mentor que coordena e temos vários outros, tá? Vários outros. É um coletivo de seres que estão nos acompanhando. Todos vocês têm, mesmo que não conheçam, não saibam, não tenham consciência. Então, o segundo movimento, senta e diz assim: eu não sei resolver isso. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Eu estou sentindo falta, eu estou triste,
eu estou com meu coração apertado, né? Eu gostaria de ver a pessoa, eu gostaria de ter uma reciprocidade, um retorno, o que seja. Expressa isso para o Criador, para os seres de luz, né? Para a sua equipe espiritual e não para o seu gêmeo. Porque aí você vai ter ajuda, você vai ter retorno. Então a segunda coisa, gente, é primeiro, sem dúvida, perceber que você está fazendo isso, né? Segunda, pede ajuda. Pede ajuda. Porque aí os seus mentores vão te encaminhar. Por exemplo, eles vão te ajudar a achar, de repente, aqui no Instagram, no YouTube, né? Um vídeo como esse. Né? De repente, depois, na hora que eu deixar aqui salvo, chegue alguém aqui nessa condição que eu estou falando agora, achando um vídeo adequado, né? Que vai ensinar, que vai ajudar, que vai despertar. Ou então, os seus mentores vão te indicar alguma outra coisa através de alguém, um familiar, um amigo, alguém que vai te ligar, né? Mas hoje, com a rede social, do Instagram, YouTube, a gente fica ali, né, mexendo com frequência, é só intencionar que chega alguma coisa, uma mensagem, estar atento, atenta, né, aquelas palavras, aquela situação. E aí, o terceiro movimento, acreditar na sua intuição. Acreditar, porque, gente, é assim, interessante isso, porque nós, né, eu também já fiz muito isso, hoje aqui já tá mais ameno. Mas o que muitas vezes a gente faz? A gente pede a ajuda, né, que chegue para nós, né, e ela chega naquele movimento sutil, obviamente, né, e depois a gente fala assim, mas acho que não é isso, não, será? Não sei, e larga para lá. E deixa, né? Aí se isso aconteceu de dia, quando é de manhã, né? Quando é de noite, você tá triste de novo. Se aconteceu num dia, quando é no outro dia, você tá triste de novo. E aí acontece o quê? O que eu disse pra você. O ciclo não para, não para. Fica o vazio, que vai se projetar no externo e vai fazer com que você perca algumas coisas ou você não consiga fluir ou prosperar. Por quê? Porque está vibrando na escassez afetiva que existe no relacionamento de chamas gêmeas. Essa energia de escassez afetiva, no meu ponto de vista, ela está se tornando até assim, digamos, uma crença limitadora específica de quem sabe que está na dinâmica de chamas. Porque veja só, quando eu disse pra vocês, né, que ontem eu fiz o vídeo contando da história do casal que tá junto e tudo, por que eu fiz o vídeo, né? Porque as pessoas me perguntam, você conhece quem está junto com o gêmeo, né, que já tá no propósito, Ou seja, quando a pessoa pergunta isso, é porque é escasso, porque a gente não vê acontecer. Vocês concordam comigo? Quantos vocês conhecem? Né? Eu que trabalho com isso, que atendo muitas pessoas, tanto aqui no Brasil, fora do Brasil, aqui na minha região, né? Na região toda do nosso país, Nordeste, as meninas estão aí, né? E aí, vocês conhecem? Eu conheço poucos, né? Quem dirá vocês que às vezes não têm um grupo de pessoas com a qual vocês podem falar. Na maioria dos casos, por exemplo, mesmo no meu grupo lá, né, que alguns de vocês participam, quantos estão lá que têm um relacionamento, que estão junto? Quantos conversam? Né? Existem outros grupos que você encontra um caso ou outro também, mas é realmente escasso. E aí, esse fato, né, essa circunstância presente nesse coletivo, né, que são as pessoas que estão nessa dinâmica, gera uma crença limitadora, certo? Gera uma crença. A crença de que tudo que você faz, tudo que você trabalha, tudo que você limpa, tudo que você cuida em você, não vai adiantar, porque você não vai conseguir ficar com o seu gêmeo, né? É isso que vai gerar em você.
E isso gera na gente, mesmo a gente sabendo que o trabalho que nós temos que fazer não é para ficar com o gêmeo, e sim para ficar conosco mesmo, né? E para ficar bem conosco mesmo. Mas esse sentimento vai aparecer, sabe por quê, gente? Porque ninguém trabalha de graça, né? Você trabalha para você, mas nem assim é de graça. Sabe por quê, gente? Porque seria escassez. Então, quando você trabalha a favor de você mesmo, você espera resultados, né? E onde você quer ver esses resultados? Na matéria. Afinal de contas, você está encarnado ou encarnada, né? Aqui na Terra. Então, vejam só. No meu caso, por exemplo, já fiz as inúmeras curas, já estou fazendo outra fase de cura e outra fase de cura, outra fase de cura, né? E ainda, né, não estou efetivamente, né, unida na 3D com meu gêmeo. Fazendo análise de todas as outras dimensões, todas as outras consciências já estão unidas e tudo mais, né? Somente a 3D não está unida. E isso, o que parece isso, né? Parece que não está unida em momento algum, né? Porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente está. Agora, pensando desse jeito, né? Pensando a nível 3D, pensando a nível planeta Terra, a gente só vê energia de escassez. Só vê energia de escassez. Mas é importante trazer essa orientação que eu quero trazer para vocês, de vocês começarem a pensar 5D, 6D, né? 10D, 12D e tudo mais. Em níveis, né, dimensionais mais elevados. Mas vamos colocar aí 5D, que é o que a gente deseja que o nosso planeta se desenvolva, né, para a gente conseguir alcançar. Vamos pensar 5D. Muitos casais já estão unidos tranquilamente, realizando o seu propósito numa energia, numa frequência de 5ª dimensão. Entenderam isso? Então, vamos lá. Nós estamos na 3ª dimensão, certo? O que me é apresentado é que na 33ª dimensão, onde nós temos ali o momento da criação, onde está localizado nosso corpo Budi, é a união completa. Foi onde houve a separação, né? E onde a gente vai trabalhando, subindo, subindo, subindo e se une. 33ª. Nós estamos na 3ª aqui, ou seja, existem mais 30 consciências que nós temos, tá? 5ª dimensão, 6ª dimensão, cada uma consciência, né? Existe lá, de repente, um holográfico, né? Uma imagem, ou só a energia, ou só luz, não importa isso. Mas existe nessas outras dimensões seres, né? Que são que é a nossa consciência, né? Eu tenho em todas as dimensões, você também. E aí o que acontece? Em todas as outras dimensões, o meu caso, por exemplo, já está conectado, já está ok, já está cumprindo o propósito em todas as outras. Somente na 3ª dimensão que não. E aonde que a gente dá ênfase? Na 3ª. A gente dá ênfase na escassez. E isso é uma falta de consciência do que existe por trás dessa realidade matéria. E o que se pede das sementes estelares, né, dos trabalhadores da luz ou das pessoas que estão já numa dinâmica de chamas? O que se pede? Que pare, né, reflita, pense e entenda e comece a agir, né, numa consciência, vivendo na 3D e se adaptando para uma consciência de 5D, certo? Então, se eu faço a mesa para vocês, por exemplo, e verifico quais as dimensões que vocês já alcançaram, você que de repente está ali sofrido, está chateado, está triste, ou está achando que o seu gêmeo não faz nada,
não evolui, não melhora, não faz uma terapia, não cresce, é infantil, é inseguro, muitos pensam isso do outro gêmeo e tudo mais, né? Você vai ver que não. Né? Você vai ver que às vezes lá na 9ª dimensão, na 10ª, nas outras dimensões, o seu gêmeo faz muito, trabalha muito, se dedica muito e já está num movimento de consciência expandida e fazendo muita coisa positiva. Mas, óbvio, infelizmente, né? A gente gostaria que fosse em todas as dimensões. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se, né, são 33 dimensões para nós que estamos aqui nessa terceira, né? Já passamos pela primeira e pela segunda, né? Estamos aqui na terceira e quarta, né? Acordados na terceira, dormindo na quarta, né? E consciência expandida na quinta. Eu ia perguntar para vocês, né? Vamos pensar aqui agora, né? Se você tem essa consciência do que eu estou dizendo aqui para vocês, aí eu pergunto novamente: existe escassez afetiva e de união entre os gêmeos? Qualquer casal que você olhar, que você saiba que é gêmeo, que está separado, você vai dizer para mim que existe escassez? Não vai. Porque no mínimo, 1, 2 ou 3 dimensões, mesmo que não sejam as outras 30, né? 2, 3, 4 para quem